Seja corajoso. Ué, esse não é o tema de ontem? É, de ontem e de hoje também. Seja corajoso. Ontem nós lemos a palavra de Deus aqui e vimos, que os apóstolos pedem coragem para continuar pregando o evangelho, aconteça o que acontecer. E hoje nós nos deparamos com o mesmo tema, o tema da coragem. Já quando iniciamos a leitura de hoje, lendo ainda a nossa porção do Antigo Testamento aqui, guiados pela Bíblia 365, no dia 7 de junho, primeiro livro dos Reis, capítulo 2 e o capítulo 3. E no capítulo 2 nós temos aqui, já depois da coroação de Salomão como rei, nós temos as últimas palavras do rei Davi, as últimas orientações para seu filho já coroado, seu filho rei, o rei Salomão. Davi chama o rei Salomão e vai dizer para Salomão como Salomão tem que fazer para ser rei, o que deve fazer, o que não deve fazer, quais são as orientações. Já imaginou que momento precioso, O rei Davi, o grande rei Davi, chamando seu filho Salomão, o rei mais sábio da história da humanidade, e dando para ele as orientações do que deve fazer para ser rei, para ser um bom rei. Mas a orientação de Davi é muito simples, é curta também. Diz assim, Davi, no versículo 2 aqui, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 2. Vou para onde todos na terra irão algum dia. Então, eu vou seguir o fluxo normal, vou morrer, que é para onde todos vão, não há novidade. Agora vem ordens para seu filho. Seja corajoso e seja homem. Seja corajoso e seja homem. O que será que Davi quer dizer com seja corajoso e seja homem? É um conselho que cabe muito bem até hoje, Seja corajoso, seja homem. Seja corajoso, Seja corajosa, seja mulher. Seja corajoso, seja homem. Para que é que Salomão precisaria de coragem? Davi vai dar algumas orientações para ele quanto a como proceder com algumas pessoas que fizeram mal a Davi durante o reinado, para ficar esperto com algumas pessoas. Será que é para isso que precisa de coragem? Será que é para isso que precisa ser homem? Para matar inimigos? Para isso que precisa de coragem? Não, isso os mais covardes do mundo fazem. Mas aqui Davi nos lembra aquele texto que nós lemos lá quando Deus fala com Josué: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. E aqui Davi fala algo parecido: seja corajoso e seja homem. Mas vamos ler aqui, para que Davi diz que o filho dele precisa ser corajoso e ser homem. Seja corajoso e seja homem. Obedeça às ordens do Senhor seu Deus. Siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que for. Seja homem, seja corajoso para obedecer a palavra de Deus. Porque a tentação que você terá sempre será de não obedecer a palavra de Deus. Você sempre será tentado, e desde a criação, desde o pecado original, desde a tentação da serpente lá para Eva e Adão, nós vemos a mesma tentação, a tentação de desobedecer a Deus. A tentação de não obedecer os mandamentos do Senhor, de não acreditar na palavra de Deus, de achar que é melhor desobedecer a Deus, de achar que é melhor fazer a sua própria vontade, é melhor seguir os seus próprios conselhos, os desejos do próprio coração, é melhor ser dono do próprio nariz do que fazer a vontade de Deus. Essa é a tentação contínua. Então a ordem de Davi é: seja homem para obedecer a Deus, seja corajoso para obedecer a Deus. Da mesma forma, ele segue o mesmo caminho que Deus fala com Josué: seja forte e corajoso para obedecer tudo que está escrito no livro da lei. Vai precisar de força e coragem para obedecer
o Senhor. E Davi está falando para o seu filho aqui, você vai precisar de força e coragem para seguir os caminhos de Deus, obedecer às ordens de Deus e guardar os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos, guardar tudo que a lei do Senhor diz. Para cumprir a lei do Senhor, precisa ter muita coragem. Pensa nos mandamentos que Jesus dá à sua igreja, no padrão de vida que Jesus revela que são os padrões dele. Quando Jesus dá os ensinamentos, volta para as leis mais básicas, dizendo que sim, nós devemos não matar, mas não é só isso. Você não pode odiar. Sim, deve não adulterar, mas não é só isso. Você não pode nem desejar. Sim, não pode matar, mas não pode nem brigar. Não pode. Se você tem raiva no coração, você é assassino. Quando Jesus diz que nós devemos amar o próximo como ele amou, devemos perdoar, e os discípulos falam, mas quantas vezes eu vou fazer isso? 5 vezes? 7 vezes? Infinitamente, 70 vezes 7. Quando você olha para Jesus falando todas essas coisas, precisa de muita força, de muita coragem, precisa ser muito homem, muita mulher, para obedecer Jesus, para seguir os mandamentos de Jesus, para guardar todas as orientações, estatutos, preceitos, ordenanças de Jesus. Precisa de muita coragem. Então, assim como Davi um dia disse para o filho dele, seja corajoso e seja homem, para obedecer o Senhor, dessa mesma forma eu sinto a palavra de Deus falando para mim, e eu falo para você, seja corajoso, seja homem, seja corajosa, seja mulher. Seja homem o suficiente, seja mulher o suficiente para obedecer a Deus, para rejeitar os impulsos de maldade. Seja homem e mulher o suficiente para falar não para a maldade, falar não para a fofoca, falar não para as intrigas, falar não para o rancor, falar não para o ódio, falar não para a malícia e falar sim para a santidade, falar sim para a vontade de Deus. Seja determinado o suficiente para falar, eu tenho compromisso com o meu Deus. Por mais que meus impulsos queiram fazer outra coisa. Por mais que eu ache até que é certo odiar. Jesus falou que eu tenho que amar. Amar é uma ordem, não é um sentimento. Eu tenho a ordem de amar. Que o Senhor te ajude, que você tenha coragem para cumprir todos os mandamentos do Senhor. Para que você seja um filho corajoso, uma filha corajosa. Seja corajoso, hein? Seja corajosa. Seja homem e mulher suficiente para obedecer o seu Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê essa coragem para andar nos caminhos dele. Muito obrigado por me acompanhar aqui mais uma vez. Foi um prazer ler um texto da Bíblia com você, meditar nele e peço a Deus que nos capacite para que continuemos lendo a Bíblia toda. Seguindo aqui, a sequência da Bíblia 365. Mais uma vez eu vou dizer, se você não conhece a Bíblia 365 ainda, dá uma olhadinha na descrição do vídeo aqui, tem link para comprar lá na Amazon, tá bom? E se você entende que esse vídeo aí pode ser bom e ajudar outras pessoas, não deixe de compartilhar nas suas redes, mandar para os seus grupos de WhatsApp, tá? Que Deus abençoe você e espero vê-lo aqui amanhã no nosso próximo vídeo, na próxima meditação. Até lá, se Deus quiser.